A paz do Senhor Jesus, crescendo em conhecimento de Jesus e desenvolvendo o nosso amor. Hoje vamos estudar e meditar um pouco a respeito de como repreender. No vídeo de como perdoar, tem essa prática para nós, repreender. A questão é como repreender, porque às vezes passamos do limite. E a gente vai ver alguns textos aqui sobre isso. Onde há o amor, há a correção. Onde não há correção, o amor fica meio vago, porque se eu vejo alguém errando, como professor, se eu vejo alguém fazendo uma conta errada e deixo ela fazer a conta errada, e aí? O que eu estou contribuindo com o estudante? A mesma coisa na nossa vida. Se nós estamos vendo que algo está errado, às vezes com os nossos filhos, com os nossos pais, com os avós, com os mais velhos, com os mais novos, como repreender? Será que é igual para todo mundo? Eu confesso que essa era uma dúvida que eu tinha há muito tempo, porque Deus é a verdade. Se Deus é a verdade, eu posso falar a verdade e pronto, e acabou. Mas não é assim. Não é porque Deus é verdade que a gente pode sair falando verdade de qualquer jeito. Eu estou aprendendo isso. A gente deve falar a verdade com amor. Só falar a verdade por falar a verdade, o diabo também faz isso quando acusa. Muitas vezes ele fala a verdade. Então a gente tem que tomar cuidado nisso. O primeiro texto que nós vamos ler, Lucas 9, do 49 ao 55. Aqui os discípulos estão com Jesus. Lucas 9, abra sua Bíblia. Acompanhe aí do jeito que estão as palavras aí. Lucas 9, do 49 ao 55. Vamos lá. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que, em teu nome, expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Aí Jesus disse assim: Não, não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Então aqui os discípulos repreenderam o homem que estava expulsando demônios, mas nós proibimos eles de expulsar. Mas Jesus falou: não, repreender errado, deixa expulsar. Então aqui a gente vê os discípulos e vemos esse pecado com os discípulos, de repreender erroneamente, uma situação que não era para repreender, era para deixar. E esse é um pecado que nos acompanha, que nos fere, e às vezes a gente fere os outros. Às vezes alguém nos repreende que não era para repreender, a gente estava ok, mas daí vão criando essas pedras de tropeço, tanto nos nossos caminhos, quanto a gente criando no caminho dos outros. Vamos continuar. 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Então eles estavam querendo ir para Jerusalém, só que tinha que passar pela Samaria. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, e os samaritanos não se dão com os judeus. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu. Não, erraram de novo. Acabaram de errar lá, repreendendo os que expulsavam o demônio, e agora vocês estão errando de novo. Tanto a repreensão dos discípulos com os samaritanos estavam errados,
como a repreensão dos discípulos contra quem expulsava os demônios estavam errado. Então, assim, a repreensão é algo que nós temos que estar meditando corretamente, temos que agir com sabedoria, mas Jesus repreende corretamente e diz: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não estão entendendo como que é o Espírito Santo. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Veja que Jesus, sendo Deus, mandou os discípulos na frente para conseguir pousada, negaram, voltaram ali com raiva. Jesus, quer que nós pedimos fogo do céu para os consumi-los? Aí Jesus falou: ei, vocês não estão entendendo como que é o Espírito Santo. E Jesus, sendo Deus, poderia chegar lá e falar: é uma ordem, quero pousada, e mandar os anjos. Mas ele não fez isso. Ele sofreu prejuízo de ter que andar mais um pouco. Ele tinha todo o direito de parar ali. Vamos dizer assim, ele tinha o direito de parar ali. Só que ele sofreu prejuízo. Ele sofreu dano. Tem até uma palavra interessante, que é o despeito, que assim, vamos dizer assim, que ele se humilhou, ele pegou aquela indignação e foi, e continuou. Ele era Deus, ele poderia parar ali e dormir, mas não, ele continuou a caminhada, ele sofreu aquele dano e continuou andando, e não repreendeu os samaritanos, não deu uma ordem, não mandou vir fogo do céu. Ele sofreu o dano e continuou, e seguiram para outra aldeia. Então esse texto aqui é o texto principal, que nós estamos falando sobre repreensão. Jesus repreendeu os discípulos aqui nesse texto 2 vezes, uma porque os discípulos repreenderam quem estava expulsando o demônio, e Jesus falou: não, não é assim, quem não é contra é por nós, deixa eles expulsarem em meu nome, tá ok, é por aí que vai. E da outra vez, os discípulos perguntaram para Jesus: o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu? Ele falou: não, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo o Espírito Santo, eu não vim para destruir as almas não, eu vim para salvá-las. E nessa parte Jesus sofre o dano e continua andando, indo para a próxima aldeia. Esse é um ensinamento grandioso para a gente, sofrer o dano e continuar. No perdão, alguém vai sofrer o prejuízo, e nesse caso aqui Jesus sofreu o prejuízo de andar mais, né? E foi. Agora, vamos para a 1 Tessalonicense, e agora a gente vai começar a meditar em como nós vamos repreender alguém. Jesus era mestre nisso, os discípulos erraram 2 vezes consecutivas, mas vamos ver como que nós podemos repreender. Em 1 Tessalonicense, capítulo 5, verso 14, abra sua Bíblia aí, senão você vai ter que ficar esperando eu abrir aqui. 1 Tessalonicense, capítulo 5, verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Aqui nesse verso 14 tem várias palavras que a gente não usa no nosso dia a dia, mas a gente vai ver ela no dicionário. A primeira, exortamo-vos. A palavra exortar significa repreender, significa bater? Não. Exortar significa estimular, animar.
é você pegar do lado e vamos que a gente consegue. É animar, é alguém que está cansado da caminhada e você fala, não, vamos, você exorta ela desse jeito, você anima ela, você puxa ela e vai. Isso é exortar. Repreender é outra coisa, exortar é isso. Então, começando novamente no verso 14: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis. Outra palavra que a gente não entende direito. Admoesteis. Admoestar, avisar da incorreção do seu modo de agir, de pensar, etc. Avisar do modo errado de alguém estar agindo de forma errada ou pensando. Então é avisar, admoestar. Não é chegar e dar uma paulada, já a gente vai ver isso. Então exortamo-vos, ou seja, nós animamos vocês, nós estimulamos vocês, irmãos, a que avisem os insubmissos. Insubmisso são pessoas insubordinadas que não se submetem, independente, rebelde, mas não é para chegar com uma cinta e com vara. Então, voltando no 14: estimulamo-vos também, irmãos, a que avisem os insubmissos, consoleis os desanimados. Consolar é aliviar, ou tentar aliviar o sofrimento ou a dor, com palavras, recompensas, promessas. Então, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. O que é amparar os fracos? Impedir de cair, escorar. Impedir de cair os fracos, escorar os fracos, e sejais longânimos para com todos. Longânimos, eu acho que eu peguei aqui. Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro. Sabe, para não causar uma confusão ali, Jesus assumiu o prejuízo e continuou a caminhada indo para outra aldeia. E aqui novamente, sejais longânimos para com todos. Sabe, evita a confusão. Eu estou aprendendo isso. Eu estou com 37 e estou aprendendo agora a separar essas coisas na minha mente. Estou começando a praticar isso. Não sou mestre nisso, estou começando a praticar. E como essa palavra veio no meu coração, já estou mandando ela para frente. Então, 1 Tessalonicenses, verso 14: estimulamo-vos também, irmãos, que avisem os insubmissos, consolar, tente aliviar o sofrimento dos desanimados, consoleis os desanimados, ampara os fracos, não deixa cair os fracos ali que já estão quase desistindo, ampara, não deixa cair. Sejais longânimos para com todos. Longânimo, virtude de suportar com firmeza contrariedades, assumir algumas coisas para não causar confusão, para não causar intriga, para com todos. Então esse verso também é um dos nossos textos principais. Primeiro a gente falou de Jesus ali com os discípulos e esse texto. Depois deste, vamos ver em Gálatas 6:1. Ainda não falou exatamente de como repreender, mas aqui está falando de como nós agirmos. Aqui não está falando em nenhum momento de chegar com vara, de ser duro, de ser severo. Em 1 Tessalonicenses 5:14. Agora vamos em Gálatas 6, verso 1. Deixa eu ver, Gálatas está para trás. Gálatas 6, capítulo 6, verso 1. Olha que importante. Irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós vamos ficar aqui, corrigi-o com espírito de brandura. Então, em nenhum momento, até aqui, falou de uma repreensão severa, de vara, de palavras duras, pesadas. Mas é verdade, eu vou falar mesmo. Não, não é porque é verdade que você vai falar mesmo, não é. Mas é verdade. Lembrando que o diabo também fala a verdade, também fala acusando. Eu já cometi esse erro várias vezes, mas vou praticar isso agora, em nome de Jesus. Então vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Brandura. Sabe o que é brandura? Falta de severidade. Falta de severidade. Frouxidão. É assim que é para repreender. Com falta de severidade. Com frouxidão. Não é chegar, eu vou falar mesmo porque eu tenho razão. Não é. Sabe que isso, para mim, é uma atitude nova. Por mais que eu já tenha meditado em mudar as minhas ações, essa aqui veio como uma bomba dentro de mim, porque não é porque a gente está com a razão que a gente vai falar de qualquer jeito. É com espírito de brandura. Mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas em geral, vós que sois espirituais, se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigi-o com espírito de brandura. Sabe, às vezes acontece uma coisa simples, e daí a gente bate forte. Não é, mesmo que seja uma coisa pesada. O início da correção é com espírito de brandura. Com espírito de brandura uma vez, com espírito de brandura 2 vezes. A mesma coisa. 70 vezes. 70 vezes 7. Com espírito de brandura. Não precisa falar mais nada, mas vamos continuar. Brandura, falta de severidade, frouxidão. Olha só, repreender, frouxo. Não duro, apertado, mas frouxo, solto. Falando, ei, irmão, aquilo lá, fiquei triste com aquilo. Pronto, só, acabou. Ou, irmão, que lá pegou mal para mim, me feriu. Acabou. Você fez aquilo, e você deveria ter feito aquilo outro, e aquilo lá, Não, aí já, um pecou e agora você está pecando também. No caso, eu já fiz esse tipo de erro. Mas não é assim que Deus quer, não é. É suave, espírito de brandura, calma, com os nossos filhos em primeiro lugar, sabe, nosso filho errou, isso eu já fiz, nosso filho erra, e olha aí o que você fez, erra de novo, olha aí, erra de novo, olha aí o que você fez, 3 vezes com severidade, era para ser 3 vezes com brandura. Filho, presta atenção para não fazer isso de novo. Aí vai lá e faz. Filho, presta atenção para não fazer de novo. Vai lá e faz. Filho, presta atenção para não fazer de novo. Com brandura, a ideia é essa.
A ideia é essa. É para começar assim, pelo amor. Outra palavra que usa aqui no lugar de brandura é tibieza. Tibieza, estado de fraqueza, frouxidão, debilidade. Olha só o jeito que é para a gente repreender. Isso deve ser um dos nossos principais pecados. Porque às vezes as pessoas são duras com a gente e a gente é duro com os outros quando erram. Né? Mas é com brandura. Vamos mudar as nossas atitudes. Agora está claro aqui, ó. Está claro. Porque a gente tem que montar esse quebra-cabeça de Deus. Ele nos adverte a sempre falar a verdade. Falar a verdade, falar a verdade, falar a verdade, falar a verdade. Ah, mas se é verdade eu vou falar mesmo. Mas ei, é com espírito de brandura. A repreensão é com espírito de brandura. 70 vezes, 490 vezes no dia, para a mesma pessoa. Se o irmão pecar contra você, vai e repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. 70 vezes 7. E como que é essa repreensão? Com brandura. Lucas 17, 3 e 4, que eu acabei de falar, né? Lucas 17, verso 3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Por isso que a gente tem que montar esse quebra-cabeça. Se a gente ler só o verso 3 e 4, ó, aqui está falando para eu repreender, eu vou lá e vou repreender mesmo. Mas ele não vai dar certo. Você tem que ver a palavra. Eu estou aprendendo isso. Desde o começo eu penso isso, mas eu não sabia, eu não conhecia. Você tem que ver ela por um todo, você tem que montar, você tem que fechar o quebra-cabeça. E nessa parte, é repreender com brandura. Senão você vai pecar, ele pecou e você vai pecar em cima. E vai dar confusão, não vai ter longanimidade. Amém. Lucas 17, 3 e 4. Agora vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Oh, Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Porque aqui em 2 Tessalonicenses está falando da vinda do Senhor, o caráter do homem da iniquidade, que é do anticristo, exortando, animando a dar graças a Deus pelas bênçãos do Senhor, né? Permanecer firme, guardar as tradições que foram ensinadas, as tradições, guardar os mandamentos do Senhor. Enfim, guardar os mandamentos do Senhor. Aí quando chega no capítulo 3, verso 6, ele diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Porque a tradição que de nós recebestes ali, a tradição é o amor, andar em amor. Então aqui está fazendo a instrução de se apartar. Sabe, não é para chegar e dar
cacetada, mas se o irmão é desordenado, vivendo em pecado, quais são os pecados? Mentira, prostituição, bebedeiras. Se tiver desse jeito dentro da igreja, então assim, opa, tem alguma coisa errada. A gente já repreendeu uma vez, 2, 3, e ele não quer. Então a gente começa, é como um jardim, que tem uma flor que tem espinho. Você vai lá e fala, você está com espinho aqui, tem que tirar. Não deu, está com espinho aqui, tem que tirar, ainda não tirou, está com espinho aí. Você não vai querer pegar mais, automaticamente você vai ficando um pouquinho mais longe. Só que tem que ter a repreensão com amor. No verso 14 e 15 do capítulo 3, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta carta, notai-o, nem vos associei com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. Então assim, você não pode se envolver nas práticas pecaminosas do que está acontecendo, mas você também não vai tratá-lo como inimigo, e nem vai deixar de repreendê-lo com brandura, veja isso, mas você não vai se associar com ele. Você já advertiu 1, 2, 3 vezes, e ele não quer mudar, não quer largar a bebedeira, não quer largar a mentira, não quer largar. Então, não vai poder haver associação. Com calma, mas também não é para tratá-lo como inimigo. Advertir-o como irmão. Chamar atenção, advertir, chamar atenção, admoestar com brandura. Ele vai se converter de novo, ele vai, em nome de Jesus. Traga ele de volta. Igual diz em Judas. Quer ver? Está lá na frente, né? Antes de Apocalipse. Quer ver o que você faz com essas pessoas que estão assim meio na dúvida do que faz ou não? Vós, Judas, só tem um capítulo, verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, que não sabem o que fazer. Eu vou ficar na mentira aqui, eu vou ficar no pecado, ou eu fico dentro da igreja. Compadecei-vos desse, trazei de volta. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Mas isso são situações extremas, Vamos admoestar uma vez, 2, 3, orar, interceder, chamar de novo. É isso que é para a gente fazer. Quando você junta o quebra-cabeça, é isso, é amor. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Está meio ali. É o primeiro texto que a gente leu. Ampara os que estão fracos, não deixa cair. O cara está ali cambaleando, não deixa cair, ampara, dá força. 1 vez, 2, 3, quantas vezes for necessário. Esse é o nosso trabalho. A gente vai conseguir, em nome de Jesus. Romanos 16, 17 e 18. Romanos capítulo 16, versos 17 e 18. Romanos capítulo 16, verso 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos
em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Essas pessoas aqui, eu vejo como influenciadores. Existem pessoas influenciadores. É fácil encontrar gente assim no YouTube. Presta atenção no influenciador que você está vendo. Ele está te ajudando a unir o corpo, ou ele está separando o corpo de Cristo? Ele está ajudando a pensarmos em unidade, ou ele está criando divisões? Presta atenção. A estes, afastai-vos dele. Se for um influenciador do YouTube, afasta. É o que a palavra está dizendo, porque vai acabar trazendo, ele traz divisão no corpo e nos influencia a trazer divisão no corpo. Só que não é isso que Deus quer, Ele quer a união, compadecendo daqueles que estão fracos. A gente consegue em nome de Jesus. Pois a vossa obediência, no 19, é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará, debaixo dos vossos pés, a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos para outro texto. Tito 1,13. Tito, depois de 2 Timóteo, que foi o que nós lemos, né? Tem um outro vídeo sobre a epístola de Paulo a Tito. Capítulo 1, verso 13. É a respeito dos falsos mestres. Vamos começar do verso 10 do capítulo 1. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos. Pauradores frívolos são palavras que a gente não usa. No Strong, vão, inútil, que evidenciam um estilo de vida indisciplinado. Então, porque existem muitos insubordinados, com estilos de vidas indisciplinados e enganadores, especialmente os da circuncisão. Aqui no caso está falando dos judeus ali circuncidados, mas a gente pode trazer para o nosso tempo. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. São pessoas influenciadoras. Para essas, deve haver uma repreensão severa, porque elas já são influenciadores, já são pessoas que são líderes, mas se são insubordinados, com estilos de vida indisciplinados, para estes é preciso fazê-los calar. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, que teve alguém que teve essa profecia, né, essa revelação. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então, algumas pessoas vão precisar de repreensões severas, mas entre nós, que somos próximos uns dos outros, para nós que somos próximos uns dos outros, repreensão com brandura. Aqui está falando de pessoas que estão influenciando casas, que estão influenciando multidões, vamos dizer assim. Esses devem ser repreendidos, é preciso fazê-lo calar, que não é o caso em geral. E não se ocupem com fábulas judaicas,
nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Que a gente pode aprofundar nisso, mas não é o caso agora. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Sabe como que a gente percebe que está negando a Deus? Pelo amor. Porque pelo amor a gente conhece se a pessoa é discípulo de Jesus ou não. Em geral, somos homens maus. Eu, Hudson, em geral, sem Jesus na minha vida, eu sou um homem mau. Então, quando eu deixo Jesus, quando eu deixo o Espírito Santo e ajo pelo meu próprio ventre, pela minha própria ganância, eu não vou agir no amor de Cristo, no amor verdadeiro. Eu posso agir com palavras suaves, com lisonjas, mas o amor verdadeiro não vai estar ali. Então a pessoa pode influenciar a outra com palavras brandas, palavras suaves, lisonjas, elogio feito com o intuito de bajular. Então é possível acontecer isso, já a gente vai ver o texto. E esses merecem repreensão severa, porque são falsos, pessoas falsas. Tem um provérbio que fala: não te fies naquele que fala mansamente, assim, tranquilo. Ei, toma cuidado com ela. Toma cuidado. Aqui a gente está vendo que a repreensão é para fazer com brandura. Não é o dia inteiro a pessoa te bajulando, te elogiando, não. No dia a dia a gente está ali, pega isso, pega aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na hora da repreensão com brandura, para não causar mais problema. O problema já foi causado, agora na hora da repreensão é brandura, espírito de brandura. Então, para esses, merecem repreensão severa. Esses são influenciadores falsos, que causam divisões, que têm estilos de vida indisciplinados, que não pregam a verdade. Eu já falei sobre lisonjas, né? Em Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18. Agora vamos ler 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo, estou meio perdido aqui. Está aqui, 2 Timóteo, tem que estar aqui perto de Tito. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. Só que a gente já aprendeu como é que repreende, não é na paulada não, é com brandura, espírito de brandura. Exorta, anima, pega do lado e vamos. Exorta com toda longanimidade, às vezes levando prejuízo, com toda longanimidade e doutrina, que é a sã palavra de Deus, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Tem gente que já tem a habilidade de influenciar pessoas, já fala manso, já fala sorrindo, mas isso não significa que a pessoa anda no amor de Jesus, não significa. Então é pelas obras a gente vai vendo se anda no amor ou não, mas é para você abandonar assim completamente, não. É orar, repreender com amor, se tiver sabedoria, se tiver discernimento, se Deus direcionar, e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Vai mudar em nome de Jesus.
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Sabe, levando prejuízo às vezes. Jesus ali teve que ir repousar em outra cidade, porque os samaritanos ali não quiseram recebê-lo. E mesmo esses que não quiseram recebê-lo, para eles também haveria salvação, porque Jesus morreu na cruz, foi por todos. Então até para eles. Amém? Deixa eu ver se tem mais algum texto. 1 Timóteo, já que a gente está aqui pertinho, 5:20, está terminando. 1 Timóteo, capítulo 5. Esse vídeo eu vou guardar para mim, vou ter que escutar ele algumas vezes para ir aprendendo. Capítulo 5, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Que vive no pecado é diferente da pessoa errar, do nosso filho errar e a gente repreender. É para repreender com brandura. Nossa esposa, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, repreender com brandura. Ninguém está vivendo aqui no pecado não, ou está? Se está, repreende-o na presença de todos, mas não é o caso. Repreender com brandura 1 vez, 2, 3, quantas vezes for necessário. Mas, quanto aos que vivem no pecado, já foi repreendido 1 vez, 2, 3, a pessoa continua na prática. Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Geralmente isso, às vezes vem com uma revelação do Senhor. Deus repreende. Às vezes vem uma revelação e na frente da igreja acontece. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardem estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Amém. 1 Timóteo capítulo 5, verso 1. E olha só, não repreendas ao homem idoso. Ao idoso já foi. Antes, exorta-o como a pai. Então, anima ele a fazer o certo. Não, pai, vamos fazer aqui, ó. Se for idoso, né? Vamos fazer isso. Agora já não cabe mais a repreensão. Já passou o tempo. Aos moços, como a irmãos. Então, aos que são mais jovens, repreende como a irmãos, mas com brandura. Às mulheres idosas, como a mães. As moças como as irmãs, com toda a pureza. Que isso entre no meu coração em primeiro lugar e nos corações de quem vê isso. Lucas, capítulo 18, verso 39. Só mais 2 textos e termina. Lucas, capítulo 18, verso 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a cura do cego de Jericó. Então, assim, às vezes a gente vai ser repreendido, mas não é uma repreensão do Senhor. A repreensão não é do Senhor, porque aqui ele nem levou em consideração. Tacaram pedra nele, tacaram um balde de água fria nele. Ei, fica quieto aí, mas ele não, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi curado. Então, às vezes, a repreensão que vem sobre nós não é do Senhor. Então, a gente tem que ter esse discernimento, tem que estar em oração, tem que estar com Jesus, tem que crer nele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Iam repreender, não, na verdade, repreenderam ele. É que eu lembrei de outra situação. Repreenderam ele, mas ele não levou em consideração a repreensão e continuou a caminhada olhando para Jesus. Amém? Importante isso também. E Lucas 9, 42, que a gente já leu, só vai finalizar. Lucas 9,
42. Não, a gente não tinha lido, não tinha lido. Quando ia se aproximando o demônio, o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. Então, o espírito imundo a gente repreende com a autoridade que há no nome de Jesus e repreende forte. Mas aos nossos irmãos, repreende com brandura, em nome de Jesus, que essa palavra entre no meu coração, no seu coração, e vai mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus, até a próxima.